vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus. Alegria, pastor Marcelo, tê-lo conosco, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quantos creem que Deus vai falar agora em nome de Jesus? Estenda suas mãos para cá. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, entregamos teu Filho mais uma vez nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, para que o Senhor venha usar com unção, com graça, com autoridade e poder, como outras vezes o Senhor tem usado. Usa o teu servo, Senhor. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo, Senhor, que necessitamos ouvir. Pai, em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos. Enquanto teu Filho ministra a tua palavra, vai operando nos corações, vai quebrando barreiras, impedimentos, vai livrando, vai salvando, vai curando, vai renovando e batizando com o Espírito Santo, Senhor. É no nome de Jesus que oramos para a tua glória. Amém. Recebamos com alegria, pastor Marcelo. A paz do Senhor, amados. Assentai-vos por gentileza. Eu quero tributar ao Senhor Deus toda honra, toda glória, todo louvor, por mais esta concessão que Ele me concede a graça de estarmos diante de mais um rebanho do Senhor Jesus, com a responsabilidade de ministrar a sua gloriosa palavra. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor José Fernando, que bondosamente nos conceder a graça de estarmos aqui. Sua esposa missionária Maria Beatriz, que Deus abençoe. Agradecer a Deus, porque na verdade tive vontade de estar convosco ano passado, mas não pude. Mas o Senhor Jesus é bom e agora estamos tendo essa oportunidade. Estávamos ali no CONAD, participamos desta festa maravilhosa. Não sabia que era tão bom e já estou orando a Deus para que Deus me dê condição de estar no próximo. Eu estou no Brasil, não ganho em dólar, não é fácil. Então os irmãos orem por nós. Sou um cearense radicado em São Paulo há 35 anos e nunca sonhei estar na América. E o Senhor me concedeu a graça de estar aqui agora pela segunda vez. Estive domingo próximo passado ali em Medford, falando da bondade do Senhor Jesus. Mas confesso aos irmãos que eu estou em casa neste momento. Estava conversando com meu amigo, meu irmão, que também nos concedeu a graça de estarmos 10 dias consecutivos com ele, pastor Anselmo. Foi um amigo que Deus me deu aqui na América. Nós tivemos 10 dias praticamente acordando e dormindo juntos, viajando juntos, conhecendo. Que Deus abençoe a vida do pastor Anselmo, este homem que entende no seu coração que é missão. Inclusive na casa dele ele tem um quarto missionário e uma escova missionária também. Que Deus te abençoe, meu pastor, o senhor e a sua esposa Emanicéia. Por que eu disse que eu estou à vontade? Porque eu vi irmãos tanto quanto eu, pessoas simples que gostam de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus essa noite? Abramos as nossas Bíblias, por gentileza. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Eu estava hoje meditando a palavra do Senhor Jesus nesse texto. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, vamos lermos um texto do versículo de número 6 até o versículo de número 11.
Jesus é bom. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Os irmãos encontraram, amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois o deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o Geteu, amados. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o Geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto que creio os irmãos já ouviram falar. Um texto que nos faz pensar em determinados momentos que nós não entendemos o que acontece conosco. O sonho de Davi, desde o momento em que assumira o reino sobre Hebrom e Jerusalém, era justamente trazer a arca de volta. Depois de aproximadamente 80 anos, ela estava fora de Jerusalém. Desde a época em que fora levada da casa ou do tabernáculo de Siló, naquele dia fatídico em que os filhos de Eli, Ofni e Finéias perderam a batalha, o sonho de Davi era trazê-la de volta. Nesta época de Ofni e Finéias, esta arca era o símbolo, como sempre fora, da presença de Deus. A arca do Senhor, na verdade, fazia com que o povo entendesse que Deus estava presente. Esta arca era o utensílio mais importante do tabernáculo. Não bastasse, tinha realmente o altar de holocausto no pátio do tabernáculo, a pia mais à frente à entrada do tabernáculo, a mesa dos pães à esquerda, o candeeiro ao lado direito. Em seguida tinha o altar de incenso, mas a arca ela ficava no Santo dos Santos. A arca era vista apenas uma vez por ano. Porque esta arca fora construída devido à necessidade do povo de Israel. O sonho de Deus foi sempre viver ou tabernacular-se com seu povo. O sonho de Deus foi sempre estar presente com o homem, e o homem percebendo sempre a presença de Deus. Mas diante do pecado do homem, Deus teve que prever meios para que a sua presença jamais se ausentasse do homem. Quando o Senhor Deus fala ao profeta Moisés acerca justamente da sua presença na sua caminhada em direção a Canaã, Deus diz a Moisés: olha, Moisés, eu vou enviar um anjo para que vá contigo. Este anjo vai te acompanhar de dia e de noite nas jornadas do povo em direção a Canaã. Só tem um problema. No capítulo de número 23, Deus disse assim: esse anjo não perdoa pecado. Se pecar, ele vai matá-lo. Moisés, percebendo isso e entendendo a rebeldia do povo, ele disse: Senhor, eu não quero anjo não. Se a tua presença não for conosco, eu não quero que esse povo vá,
porque este povo é obstinado, este povo peca, este povo transgride, e a tua presença pode nos trazer graça, e se ela não for, eu prefiro não sair de onde estou. Deus, sabendo disso, Ele agora ordena este tabernáculo, e agora pede justamente ao povo que faça uma arca. Esta arca tinha 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura, 1,5 côvado de altura, feita de madeira de acácia. Diz-nos a Bíblia que ela tinha que ser coberta de ouro por dentro e por fora. Notem que Deus, depois da construção da arca, Ele ordena a Moisés para fazer-lhe um propiciatório. A palavra propiciatório significa lugar de amerceamento, ou lugar de concessão de mercê, ou lugar de concessão de graça. Ou seja, o propiciatório, uma vez cobrindo a arca, a graça estaria derramada sobre a nação de Israel, e eles estavam garantidos por a presença do Senhor Jesus. Então, a função do propiciatório era justamente apaziguar a ira de Deus, aplacar a ira de Deus quando o seu povo pecasse. Quando o povo pecava, Moisés estendia as suas mãos em direção à arca e dizia: Senhor, eles pecaram, mas tu sabes que eles são pecadores, eu te falei por antecedência, portanto tenha misericórdia de nós, e o propiciatório garantiria a graça derramada sobre o povo. Ou seja, a arca era justamente a presença de Deus trazendo ao povo de Israel graça para aqueles que necessitavam da graça. A época de Eli, diz a Bíblia Sagrada, que eles não entenderam a arca ou o seu significado. Certa feita, os filhos de Eli estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Se corromperam, é bem verdade, já não entendiam o sacrifício que chegava até o altar, e diz a Bíblia que ele tomava para si, e faziam e gastavam os sacrifícios ao seu bel prazer, a ponto do Senhor ter trazido uma criança terra por nome de Moisés, dando a ele um futuro glorioso sacerdotal, e abrindo mão justamente dos filhos de Eli. Certa feita, diz a Bíblia Sagrada que os filisteus acampam-se para lutar contra Israel. Estes sacerdotes, filhos de Eli, não compreendem a sua situação, entendiam que a arca era justamente um amuleto de sorte que poderia trazer a eles uma graça, mesmo que eles estivessem pecando. Quebraram a cara, porque o Senhor Deus não se une, é água e óleo. Pecado não se une com santidade, pecado não se une com profanação, e eles cobraram, ou na verdade, sofreram um preço muito alto. Diz a Bíblia Sagrada que nesse fatídico dia, não só Israel perdeu a batalha contra os filisteus, como os 2 filhos de Eli foram mortos, e a arca do Senhor agora é levada para a Filístia. Diz-nos a Bíblia Sagrada que a partir daquele momento, Israel só tinha uma interrogação dizendo: por que o Senhor permitira que a arca fosse levada aos nossos inimigos? Eles não entendiam, eles não compreendiam, porque a arca era o símbolo da presença de Deus, e eles não entendiam como era que Deus permitia que a sua presença se fosse aos seus inimigos. Na verdade, quando a arca chega à Filístia, ela causa transtorno nas cidades. 5 cidades foram sofrendo através das consequências que a arca trazia: Asdod, Gaza, Ecrón, Asquelon e Gate. Diz-nos a Bíblia Sagrada que sofreram as consequências. Quando a arca chegava em cada uma das cidades, diz a Bíblia cidade que as nações, o povo, as famílias desta cidade começavam então a ser acometidas com tumores, e de repente eles mandavam a arca para a próxima cidade, e a mesma cidade começava a sofrer as consequências. Quando chega na última cidade das 5, diz-nos a Bíblia Sagrada que o príncipe de Ecrón chama agora, faz uma convenção, junta com os outros demais príncipes, e agora manda buscar os adivinhos, os feiticeiros das suas nações, para perguntar o que estava acontecendo e o que tinha aquela arca que causava transtorno e vexame à cidade a qual ela entrava.
no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5, diz a Bíblia Sagrada que os sacerdotes filisteus então aconselham aos 5 príncipes dizendo: olha, devolvam esta arca a quem lhe é de direito, devolvam a arca, coloquem sobre ela os tumores como imagem do transtorno que ela tem causado diante de nós. Tem mais uma: escolha 2 vacas, as quais não tenham passado ela sobre jugo, que estejam ainda amamentando, e coloque um carro novo sobre ela. Não, ninguém pode guiá-la. A própria arca tem poder para instruir as vacas ao lugar aonde ela quer chegar. O que eu quero dizer é uma coisa: a arca tem vida, a arca guia, a arca leva, a arca pode, a arca foge. Mas o que mais me chama a atenção é o último conselho dos sacerdotes filisteus, dizendo aos 5 príncipes da cidade. Ele diz: olha, vocês têm que ir atrás destes carros até o termo de Bet-Semes, na divisa entre a Filístia e Israel, e vocês têm que ir até lá dizendo uma frase: glórias ao Deus de Israel. Glória! Aleluia! É uma coisa que parece descomunal e paradoxal. Os próprios sacerdotes inimigos dizem: vocês precisam de devolver a arca, dizendo glórias ao Deus de Israel. Esta arca continha 3 elementos fantásticos. Primeiro, ela continha a vara de Arão que florescera quando as famílias de Corá, Datã e Abirão entenderam que o sacerdote não era exclusivamente apenas de Moisés e Arão, e por não compreenderem isso, eles diziam: toda a congregação de Israel é santa e não é justo que só eles sejam sacerdotes. Diz-nos a Bíblia Sagrada que Deus se ira, e naquele dia todas as famílias de Corá e Abirão foram mortos, com mais 250 pessoas, cuja terra abriu sua boca e depois fechou, engolindo a todos. Não bastasse isso, então o Senhor agora chamara Moisés, devido à murmuração de toda a casa de Israel, dizendo: o Senhor destruiu famílias que não deviam ser destruídas, está errado o que está acontecendo com Moisés, Deus precisa de fazer algo. Deus ouviu a oração de Moisés, e Deus agora instrui a Moisés para escolherem 12 varas, e sobre cada uma das varas escolhesse o maioral de cada tribo. E diz-nos a Bíblia Sagrada que Deus diz: separem cada vara sobre cada tribo, mas na vara dos filhos de Levi coloquem o nome de Arão, coloquem o nome de cada um e deixem elas. E a partir do dia seguinte, a vara que florescer, esta vara será justamente o homem que eu tenho escolhido para ser o sacerdote do meu povo, para ser o instrutor do meu povo, para ser o boca de mim diante do meu povo. Diz-nos a Bíblia que a partir do outro dia, a vara de Arão não somente florescera, ela nascera folhas, ela nascera flores, ela nascera fruto. Isto aqui é símbolo de ressurreição. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança que é escolhido por Deus, ele nasce folhas, ele nasce flores, ele nasce fruto. Deus não chama ninguém que não tenha um grande projeto na vida dele. Me permita-lhe dizer essa noite, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, não sei quem você é, não sei o que você faz, não sei o que você tem, mas sei que Deus tem um projeto na tua vida. Você tem folhas, você tem flores e você tem fruto. É tempo de dar fruto. Faz alguma coisa, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos e Deus está contando contigo essa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Quando no outro dia, aleluia, a vara de Arão é florescida, o Senhor Deus instrui a Moisés e diz: separa, porque eu agora já estou começando a tratar contra a murmuração do meu povo. Daqui a anos eles vão perguntar o porquê desta vara vai estar na arca, e você vai dizer: o Senhor curou a murmuração do seu povo.
Em segundo lugar, diz-nos a Bíblia Sagrada que esta arca continha também o maná. O maná, diz-nos a Bíblia Sagrada, surgiu também da mesma murmuração de Israel. Quando eles estão no deserto, diz a Bíblia, que no entanto eles famintos começam a murmurar com Moisés, dizendo: tiraste-nos do Egito para morrermos aqui no deserto. Diz-nos a Bíblia que Moisés começa a clamar ao Senhor, e o Senhor diz: diga a eles que amanhã chegará carne, amanhã chegará pão. Diz-nos a Bíblia Sagrada que no outro dia, junto com a neve, Deus mandou um maná no céu, e aquele maná sustentou o povo por exatamente 40 anos em direção a Canaã. No último dia, quando eles já chegam em Canaã, a terra agora torna-se fértil. Deus diz assim: guarde o homer de maná, coloque sobre uma vasilha, coloque dentro da arca, porque este maná tipifica o meu sustento do meu povo, até eles chegarem ao lugar que eu quero que eles cheguem, até o lugar da Jerusalém celestial. Me permita dizer esta noite, meu irmão, o sustento de Deus está na tua vida, não vai faltar enquanto você estiver servindo, ou então até você chegar na Canaã. Você tem uma prova: Deus cuidou de ti lá, Deus está cuidando de ti aqui, Deus há de cuidar de ti no futuro, até chegar nas mansões celestial. O teu maná será sustentado por Deus, assim diz o Senhor. Em terceiro lugar, a arca continha o testemunho, que é o símbolo da transgressão e reconhecimento do povo de que ele por si só jamais chegará a Deus. Esta arca então é fechada, e agora os príncipes vêm devolvendo a arca. Diz a Bíblia que as vacas vêm berrando. Do outro lado de Bet-Semes, a família de Josué está colhendo trigo no outro lado. Imaginem, senhores, durante 7 meses aproximados, a interrogação de Israel é: por que levaram a arca do Senhor? Ninguém entendia, ninguém compreendia, mas de repente eles ouvem uma voz de filisteus dizendo: glórias ao Deus de Israel. Eu quero que você pare para pensar aqui. Por todos esses meses eles perguntavam por que levaram a arca. A resposta os próprios inimigos estavam dizendo: porque eles não deram glória à arca. Meu Deus. O nosso problema é que às vezes nós não entendemos os segredos do Senhor. Nós não fomos feitos para apenas sermos cristãos ou evangélicos, não. A Bíblia diz que dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. E quando o Senhor Jesus falava desse Espírito Santo, em João 14, ele dizia: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo seguinte: quando ele vier, ele me glorificará. O trabalho principal do Espírito Santo é glorificar a Jesus. E às vezes perdemos a arca de nossa presença porque não damos glórias à arca. Meu Deus. Porque não entendemos que fomos chamados para glorificarmos a arca. Eles estavam tendo a resposta de todas as suas interrogações no decorrer dos 7 meses. Era um tapa nas costas, era um tapa no rosto. Eles ouvirem justamente os filisteus dando glórias à arca. Deus estava dizendo: esta glória era vocês que deviam estar dando. Perderam a arca porque não deram glória. Perderam a arca porque entendiam que ela era amuleto. Deus não é amuleto de ninguém. Deus é para ser glorificado, exaltado, enaltecido, adorado, louvado. Deus é para ser honrado em nossas vidas. Ela é colocada na casa de Abinadab, sob a responsabilidade de Eliezer.
Eliezer era justamente o responsável para cuidar da arca, para tratar com a arca, foram ungidos para isso. Mas no capítulo de número 6 do texto ao qual nós lemos, 80 anos se passaram. Davi conhecia a história de como a arca fora devolvida, e ele quis fazer do mesmo jeito. Ele constrói carro novo para trazer a arca também. Ele agora estava consolidado, construíram um palácio para si. Ele diz: não chegou a hora de trazer a arca da casa de Abinadab, a arca vai ficar pertinho de mim. E ele entendera que a arca, ao ser devolvida para Bet-Semes, ela veio num carro novo, e que ele deveria fazer da mesma forma. E ele constrói um carro novo exclusivamente para trazer a arca. Pega 2 bois fortes. Mas a arca não era para ser trazida em carro novo. Cada caso é um caso. A arca era para ser trazida nos ombros de 4 levitas. Porque a arca tinha que ser trazida nos ombros? E por que não dos filisteus? Porque os filisteus eram impuros e a arca não se une com impureza. Mas do povo de Israel não. Os levitas foram escolhidos exclusivamente para carregar sobre os seus ombros a arca. E só vamos entender isso em Mateus, quando a própria arca diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A arca era justamente o alívio para os ombros de Israel, e eles não compreendiam isso. Aleluia! Meu Deus! De repente, a arca é levada. Quando ela chega no versículo de número 6, me chama a atenção, gente. O texto está claro. E chegando à eira de Nacon. A eira é um lugar plano, onde se malhava trigo. Não tinha declive algum. E o carro vai justamente tombar num lugar em que não tem nenhum declive. Porque o problema ali, o que chama a atenção não era mais a arca, era o carro novo que Davi tinha feito para carregar a arca. Mas a arca não dá sua glória a ninguém. E quando o carro chama mais atenção do que a arca, Deus vai ter que tratar com o carro. Está cheio de carro novo, bonito, metido famoso, dizendo que está carregando a arca, mas vão quebrar a cara, porque a arca não acha, a arca não divide sua glória para ninguém. Pessoas que já não entendem mais que eles são servos. O que eles são não é para a glória dele. Se ele canta bem, glórias a Deus. Se ele prega bem, glórias a Deus. Se ele ora bonito, glórias a Deus. Se ele veste bem, glórias a Deus. Mas a glória sempre tem que ser para Deus. A honra para ele, o louvor para ele, a adoração para ele, a exaltação para ele. Somente ele deve ser digno de toda glória. Meu Senhor, meu Senhor. Eles não entendiam isso. Imediatamente, quando o carro começa a tombar, Uzá coloca as mãos sobre a arca, e no mesmo momento ele é fulminado, e a cabeça do rei Davi entra em parafuso, e a arca agora torna-se um problema para ele. Ele que tanto desejara trazer a arca de volta, no momento em que Uzá, o filho do sacerdote Abinadab, é fulminado, a arca agora já é um problema. Ele diz: não quero mais a arca comigo. Abinadab leva de volta. Abinadab diz também: não quero, rei, perdi meu filho. E a arca agora é um transtorno para todo Israel. Ninguém quer mais a arca, porque aquilo que acontece de errado comigo por não entender os trabalhos de Deus, quando eu quero fazer do meu jeito, aí eu quebro a cara, o culpado é Deus. Sabe o que é culto de ensinamento? Me permita falar, eu estou te ensinando segredos para você ser feliz, segredos para você se dar bem com a arca. É só fazer a vontade da arca, seguir os preceitos da arca, e sua vida será uma vida de sucesso. Então notem que agora a arca já é um problema. Ninguém mais quer ficar com a arca, porque alguém morreu por não entender os mistérios da arca. Aí sobra para quem?
para um mercenário que trabalhava a serviço de Davi, que era justamente filisteu de Gate. Ele era geteu, Obed-edom. Então alguém chega e diz: rei, ninguém quer a arca, mas eu tenho uma ideia. Lembra de Obed-edom? Sim. Então, rei, ele é filisteu, ele é soldado, ele é mercenário. Vamos colocar a arca na casa dele. Se morrer, morreu. Não é judeu mesmo, não é israelita, é geteu, não tem problema. Leva a arca para lá. Obed-edom não está sabendo de nada. De repente alguém bate as portas de Obed-edom. Obed! Pois não. O rei mandou te chamar. O que a majestade quer? O rei diz: Obed, eu quero te dizer ou te comunicar que a arca está indo para a tua casa. Por que, Senhor? Que honra é essa? Não é porque houve um incidente aqui e Abinadab não quer mais a arca. Que incidente? O filho mais novo dele morreu porque foi pegar na arca. Mas espera aí, e agora você quer colocar essa bomba na minha mão? Sim. Obed-edom volta aos seus antepassados. E ele lembra a história de como os 5 príncipes devolveram a arca. E ele não tinha outra alternativa a não ser aceitar a arca, porque era a ordem do rei. Imagino, eu quero que vocês pensem comigo, quando a arca chega diante da casa de Obed-edom, a forma assustadora que ele olha para a arca, ele fica pensando: o que eu vou fazer? E alguém, talvez da própria família, ou ele mesmo sabe a história, diz: bom, se eles devolveram a arca, dizendo glórias ao Deus de Israel, eu não tenho outra alternativa. E ele acorda pela manhã, olha a arca, glórias ao Deus de Israel. Toma o cafezinho dele, não acontece nada. A esposa acorda e diz: meu bem, tudo bem? Ele não entende, a esposa está sorrindo. Os filhos estão felizes. Aquele dia é um dia diferente. Nada acontece com ele. A hora do almoço, ele vai chegando em casa, olha a arca e diz: glórias ao Deus de Israel. A oferta de manjares às 3 da tarde. Glórias ao Deus de Israel. O primeiro dia passa e tudo está em paz com a família de Obed-edom. O tempo se passa e as coisas começam a fluir na vida de Obed-edom. Os seus animais, as suas cabras, as suas ovelhas engravidam. Até sua esposa, que não gerava mais, de repente gera. Obed-edom é de sorriso de orelha a orelha. E os mesmos que aconselharam dizendo: a arca vai matá-lo, não compreendiam e olhavam de olhos desconfiados o que está acontecendo com Obed-edom. Obed, como é que você está? Posso reclamar de nada, só bênção. Porque é sempre assim. Aquele que te deseja mal vai sempre estar desconfiado quando tu começares a ser abençoado. Três meses foi o suficiente para os mesmos amigos dizer: não aguento mais, nós vamos ter que levar ao rei, porque esta arca, em vez de amaldiçoar, está abençoando Obed-edom, e a gente tem que entender que o segredo é esse. O texto está aqui, queridos: 3 meses. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Vejam bem, em apenas 3 meses, todo Israel já não entendia mais, todo Israel já não compreendia mais, todo Israel já queria acabar com Obed-edom, porque Deus estava abençoando sua casa. Aleluia. Quando eles chegam ao rei e diz: Senhor, tem alguma coisa acontecendo com Obed-edom? Imaginem que Davi tinha muita ocupação, dizer: por quê? Obed-edom já morreu. Não, Senhor, está tudo errado. Porque o inimigo torce por ti, então quando está dando certo para ti, está errado para ele. Quero que você pegue isso aí. Como assim? Senhor, a arca está sendo uma bênção para Obed-edom. Ué, mas o que ele fez? Também não sabemos. Ele não nos conta.
Mas a esposa de Obed-edom está grávida. O gado de Obed-edom, elas estão prenhas. Tudo que Obed-edom tem está prosperando, está progredindo, está crescendo. Obed-edom está sorrindo de orelha a orelha. O Senhor precisa de cuidar de Obed-edom. O rei então manda chamar Obed-edom. Obed-edom chega. Obed, tudo bem? Majestade, não posso reclamar de nada. E a arca? A arca, Senhor, é uma bênção na minha vida. Qual o segredo? Porque a majestade está curiosa. Porque esta arca matou Uzá. Uzá não tinha intimidade com a arca, Senhor. Uzá não entendia. Tem um segredinho com a arca, Senhor. Quando a gente entende esse segredo, ela não nos resiste. Ela começa a nos abençoar, majestade. Aleluia! Que segredo é esse, Obed-edom? Senhor, há 80 anos atrás, essa mesma arca que causou transtorno aos nossos ancestrais, ela foram devolvida. E 5 príncipes das nossas cidades devolveram ela, dizendo uma frase apenas: glórias ao Deus de Israel. Eu não sou israelita, Senhor, eu sou estrangeiro. Mas eu entendi que quando eu glorifico a arca, imediatamente ela me abençoa. Quando eu dou um glória, ela me responde. Cada ação de adorador, há uma reação nos céus ao meu favor. Aleluia! Aleluia! Tem certeza, Obed? Tenho. Então eu preciso de trazer a arca de volta, Obed-edom. Ele disse: peraí, Senhor, eu não pedi arca para mim, foi o Senhor que me dera. Agora tem um problema, eu não posso sair, eu não posso ficar mais sem a arca. Porque não sou só eu que amo a arca também me ama agora. Aleluia! Senhor, deixa eu te dizer, a arca abençoa meus filhos, a arca abençoa minha família, a arca abençoa o meu gado, a arca abençoa minha casa. Eu entendi que a arca me ama também, Senhor, e que se o Senhor mexer comigo, vai mexer com a arca também. Será que você está pegando o que eu estou dizendo essa noite? Eu estou dizendo que vai mexer contigo, vai mexer com ele também. Eu estou dizendo que você é menina dos olhos de Deus. Eu estou dizendo que não é só você que o ama, mas o amor dele superabunda o teu. Aleluia! Aleluia! Mas você não pode acompanhar a arca, Obed. Você não é judeu. Ele disse: Senhor, faça alguma coisa. Quebre protocolos, mas eu não saio mais diante da presença da arca. E me permita dizer, Deus quebra protocolo a favor daqueles que o adoram. Eu vou ser mais ousado em minha ministração. Esta noite Deus está quebrando protocolos a favor de crentes esta noite. Neste momento Deus está quebrando protocolos. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita. Eu só sei que o Senhor Deus está quebrando protocolos essa noite. Aleluia! Obed, o que eu posso fazer por você? Ele disse: é o Senhor quem tem que decidir, majestade. O que você sabe fazer, Obed? Eu só sei fazer uma coisa, Senhor: adorar a arca. Aleluia! Santo Deus! Não sei fazer mais outra coisa. Aleluia! Mas me permita dizer esta noite, como profeta, somente isso é suficiente. Apenas adoração. Não precisa de mais nada, porque quando nós nos tornamos adoradores, somos encontrados pelo Senhor. Quando nos tornamos adoradores, Ele nos encontra onde quer que estejamos. Tudo que Obed-edom sabia fazer era adorar.
E por causa de sua adoração, Deus quebra protocolos ao seu favor. Ai, cachorro. É, da barracha. Aleluia. Como é a tua adoração, Obed? Então, Senhor, eu acordo de manhã, eu louvo a arca. E ao almoço eu louvo a arca. Na oferta de manjares eu louvo a arca. E ao me deitar eu louvo a arca. Aleluia. Mas não tem lugar para você no templo, Obed-edom. Ele disse: Senhor, eu já não posso mais sair de diante da arca. Mas, Obed, você não é levita e eu já tenho os grupos de cantores para louvarem a arca, cujos maestros são justamente Asaf, Emã e Jedutum. Senhor, me permita dizer, eu vou ser ousado, se vire, mas eu quero ser partícipe dos que louvam a arca. Meu Deus. O rei não tem outra opção. Existia, no meio do povo de Israel, uma lei que dizia: todo israelita que for escolhido para louvar ao Senhor, ele tem que ter uma qualidade. Primeiro, não pode ser tímido. Segundo, ele tem que dar o seu melhor na hora de louvar. Terceiro, existe uma palavra chamada lahal no hebraico, que significa gritar bem alto em adoração ao Rei dos Reis. Se não fosse dessa forma, não passava no coro dos israelitas. Davi disse: você vai ter que passar pelo crivo de Emã, Asaf e Jedutum. Ele disse: não tem problema, Senhor. Eu tive um ensaio intensivo durante 3 meses consecutivos. E tem mais uma, Senhor: se a arca me aprovou, Ai, ai, ai. tenho certeza que eles não têm coragem de me reprovar. Oi para cá essa noite, deixa eu dizer a você mais uma palavra profética. Se Deus te aprovou, homem nenhum vai te reprovar. Meu Deus. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Acredite, é Deus que está agindo ao teu favor essa noite. Confie, entenda, compreenda. Aleluia. Eles chamam então Emã, Asaf, Jedutum, os maestros. Quando eles chegam diante da presença do rei, eles veem aquele mercenário estrangeiro ali, e os maestros dizem: o que está acontecendo, rei? Olha, gente, nós precisamos de colocar Obed-edom junto aos louvores dos levitas. Imagina Asaf, que era o maestro mor, ele disse: não pode, Senhor, ele não é israelita. A resposta do rei é: a arca já aprovou. Meu Deus. E quando a arca aprova, deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Eu nasci numa cidade que só está no mapa agora porque há um deputado federal importante lá. Sou de Itapipoca, gente. Oh, aleluia. As Brenhas do Ceará. Nunca sonhei estar aqui. Oh, meu Deus. Pregando para vocês, meu Deus, jamais. Isso para mim é um sonho. Arca pro Amém, meu pastor. Mas quando a arca aprova, oh, glórias a Deus! Eu estou sentindo uma presença muito grande neste lugar. Eu estou com muita liberdade de ministrar para você essa noite. Talvez você nunca sonhou estar aqui, mas era um projeto da arca ao teu favor. Oh, Deus de mistério. Santo, aleluia. Santo de Majestade, tu sabes que existem algumas regras. Eu sei, Asaf, mas a arca... O problema, Asaf, é que eu não posso com a arca.
arca é mais poderosa que eu. E se a arca disse, está dito. Se falou, está falado. Se decretou, está decretado. Eu estou profetizando para você e você não está dando glória. Aleluia! Não há rei que se compare à arca, não há homem que se compare à arca. Não existe ninguém que tenha o poder da arca. Você é projeto da arca, é amado da arca, menina dos olhos da arca. Então engrandeça a arca essa noite, adore a arca essa noite, porque Deus vai mudar a tua história. Aleluia! Aleluia. Glória. Oh, aleluia! Oh, tu és fiel. Aquele moço, até então, ele está diante de 3 maestros que entendiam de músicas terrivelmente. Mas eu imagino a cena, isso é conjectura de ministrante, queridos. Aqueles homens, apesar de serem maestros e serem PhDs em músicas, eles estavam constrangidos por estarem diante de alguém que está aprovado pela arca. Imaginem eles dizendo, se nós reprovarmos, nós vamos tratarmos com a arca. Porque se ele está aqui é porque há protocolos quebrados, e quem quebrou esse protocolo foi a arca. Aleluia! Como Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Deus usa alguém lá de fora para ensinar os seus. Imaginem o tapa na cara que Israel estava tomando com Obed-edom. Aleluia! Ok, então, que hino você tem ensaiado? Eu não ensaiei não, eu vou falar só o que eu dizia lá, que deu tudo certo. Então canta! Mais ou menos assim. Eu acordava pela manhã e eu dizia: glórias ao Deus de Israel! Santo. Segunda das Crônicas, capítulo de número 16, versículo 5. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel e Matitias, de Eliabe e Benaia, vírgula, e Obed-edom, com alaúdes, com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Aleluia! Fique em pé, querido, por gentileza. Oh, glória a Deus. Asaf teve que engolir Obed-edom. Emã teve que engolir Obed-edom. Gedutum teve que engolir Obed-edom. Eu vou ser mais ousado. Davi teve que engolir um adorador. Ei, Mará, súbia. Aleluia. Eu quero convidar você aqui, se Jesus falou contigo essa noite, eu quero convidar você aqui para nós exercermos um momento de adoração a Ele. Eu não sei se tem um abençoado ou uma abençoada para nós louvarmos o hino, mas eu quero convidar essa igreja para vir aqui à frente, nós oferecemos uma adoração a Deus. Aleluia. Nós vamos fazermos um momento de adoração a Ele. Gratidão é uma coisa, adoração é outra. Adoração é muito mais forte do que a gratidão. Eu já vi muitos irmãos dizendo: irmãos, eu quero adorar a Deus por algo que eu recebi. Você não está adorando a Deus, você está sendo grato a Deus. Quando nós somos gratos a Deus, a gente já agradece atrasado, porque só agradamos por algo que já recebemos. E se nós já recebemos, Deus trabalhou muito antecipado. Então sempre agradecemos atrasados, ou seja, por mais que sejamos gratos, somos ingratos porque agradecemos atrasados. Quero que você pare para pensar isso. Mas o que mais comove a Deus é o adorador. Porque o adorador, ele é mais ousado do que o grato. O adorador, ele adora antes de receber como que já tenha recebido. Aleluia. E é este tipo de adoração
que confia, só adora aquele que espera, só adora aquele que tem fé. E me permita dizer, Satanás jamais consegue vencer um crente que entende o que é um projeto de adoração a Deus. Porque adorador adora além das circunstâncias. Adorador adora independentemente das circunstâncias. Porque adorador não enxerga derrotas. Adorador não enxerga inimigos. Adorador não enxerga muralhas. Adorador não enxerga mar vermelho à frente. Adorador só enxerga vitória. Porque adorador não olha pela ótica presente, adorador enxerga um futuro que Deus espera para ele. E nesta noite, me permita, eu quero convocar você a fazer um minuto de adoração a Deus. Você não vai pensar no seu parente, no seu problema, na sua angústia, na sua aflição. Não. Neste momento você vai adorar a Deus. Neste momento você vai exercer. Os irmãos já estão entendendo o que o Espírito Santo quer para nós essa noite. Aleluia. Te adoramos, meu Senhor. Adoremos a Ele. Aleluia. Eu sei que você tem alguns problemas, mas você não vai enxergar problemas essa noite. Quando Abacuque pediu a Deus avivamento por 11 anos e 6 meses, o sonho dele era encontrar alguém avivado, e ao final de tudo ele concluiu algumas coisas dizendo: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Verdadeiro crente avivado age sob essa ótica. E ao final do versículo 19 é o que diz: o Senhor Jeová é minha força. Nós não adoramos porque somos bons, porque somos melhores, porque temos mais força, não. Nós só adoramos porque tiramos forças diretamente dos céus e entendemos que é Ele que cuida de nós e que o nosso presente não reflete o futuro que Deus tem para a nossa vida.